eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Paloma Moraes, engenheira civil e professora universitária, e hoje eu vou gravar mais um vídeo da disciplina Equipamentos para a Construção de Estradas. Nesse vídeo especificamente, eu vou apresentar para você sobre a questão de produção de compactadoras, ou seja, quantos metros cúbicos por hora consegue operar uma unidade compactadora durante a construção de uma estrada. Primeiramente, vamos entender que na execução de uma estrada, esse processo de compactação ele pode se dar basicamente de duas formas, ou por compressão ou por vibração. E a configuração a ser utilizada para essa compactação vai depender do material que vai estar sendo compactado, tá? E da obra que está sendo executada. E isso vai influenciar completamente no tipo de equipamento que vai ser adotado para a execução dessa obra. Nesse processo de compactação por compressão, vai consistir na aplicação de uma força vertical sobre o terreno ou sobre o pavimento que está sendo executado. Então, por isso que, nesse caso, a configuração, inclusive o peso próprio do próprio equipamento, vai assumir grande importância no processo de compactação. Na compactação por compressão, podem ser utilizados aqui essas configurações de unidades compactadoras, como, por exemplo, o rolo metálico liso de 3 rodas, tá? Que essa primeira imagem aqui representa 3 rodas constituídas por rolos metálicos lisos. E temos também aqui o rolo metálico liso tandem, que tem essa configuração tandem. Eu tenho um eixo dianteiro e um eixo traseiro na configuração de rolo metálico liso. Ainda como unidade compactadora que pode exercer uma compactação do tipo de compressão, nós temos a unidade compactadora rolo pé de carneiro, que tem essa configuração aqui dessa imagem. Tá? Então, o rolo pé de carneiro também pode exercer compressão. Tá? A grande diferença dos equipamentos que são utilizados na compactação por compressão para o segundo tipo de compactação, que é essa compactação por vibração, vai ser uma caracterização do número de impactos por minuto que esse rolo consegue exercer sobre o material. Então, caso haja mais de 700 impactos por minuto, o equipamento ele passa a ser considerado como um equipamento que trabalha com a compactação por vibração. Tá? Então, fisicamente, esse trator ele é semelhante aos tratores que são utilizados na compactação por compressão. O que vai diferenciar é justamente esse número de impactos por minuto, ou seja, esse número de vibração por minuto do rolo compactador. Então, aqui como exemplo de vibração, nós temos rolos metálicos pé de carneiros vibratórios. Tá? O rolo pé de carneiro ele pode ser de compressão também, mas se tem essa configuração do número maior do que 700 impactos por minuto, então ele vai ter essa classificação como um rolo pé de carneiro vibratório. Do mesmo jeito, vão existir os rolos metálicos lisos vibratórios, que é semelhante a esse aqui que está apresentado na imagem. Né? Então, a diferenciação vai ser justamente essa questão do número de ciclos, o número de impactos por minuto. Né? Aqui eu estou apresentando somente uma observaçãozinha de que alguns fabricantes de equipamentos, eles consideram o limite, definição diferente de 700 impactos por minuto. Então, se um trator já tem aí um número de 500 ciclos por minuto, ele já pode ser classificado como um trator com configuração de compactação por vibração. Tá? Então, aqui eu tenho essa tabelinha que foi retirada da apostila do professor Tadeu, que é uma das referências na elaboração desse material de aula, tá? Onde eu vou apresentar alguns tipos de rolos compactadores utilizados na execução de obras rodoviárias e algumas das principais características deles. Tá? Começando por esse trator aqui, que é um rolo compactador tandem, tá? Você vê a configuração aço, você sabe que essa parte dele, que seria pneumática, ela tem essa configuração de rolo metálico, rolo de aço, e tandem, porque eu tenho 2 eixos constituídos por esse rolo metálico. Esse equipamento ele vai ter um peso estimado entre 14 e 16 toneladas, dependendo aí do modelo, também da marca que está sendo utilizada.
e ele pode trabalhar principalmente com materiais granulares, macadame hidráulico e concreto asfáltico. Tá? Do mesmo jeito, para a execução de determinadas obras, são estabelecidos os tipos de materiais que podem ser utilizados nessa obra, também em normativos de execução, especificações técnicas, são indicados quais são os equipamentos que podem ser utilizados para esses materiais. Tá? Esse aqui é o caso do nosso compactador aço tandem. Uma outra configuração que tem um peso aí um pouco maior, estimado em 20 toneladas, é o aço rodas. Então, eu tenho aqui compactador, onde eu tenho um eixo de rolo compactador de aço e o outro eixo eu tenho rodas, tá? Rodas traseiras. Esse tipo de trator, ele pode ser utilizado da mesma forma como é utilizado o aço tandem, tá? Menos com a aplicação do concreto asfáltico. Quando se trabalha com concreto asfáltico, o recomendado é voltar para essa configuração de aço tandem. Aqui, na terceira configuração, nós vamos ter o rolo vibratório liso. Tá? Então, esse rolo vibratório liso, ele pode assumir tanto a primeira configuração de aço tandem, onde eu tenho aqui esses dois eixos de rolo de aço tandem, tá? E pode assumir também essa segunda categoria de aço e rodas. Então, eu tenho um eixo de rolo metálico, né? E tenho outro eixo de pneumáticos. Nessa configuração, com a classificação de vibração, esse trator vai ser indicado para granulares, materiais granulares siltosos, argilosos e arenosos, onde vai conseguir fazer aí a melhor adequação desses materiais entre os vazios da constituinte granular desse solo. A quarta configuração seria esse rolo pé de carneiro, que tem aí um peso máximo estimado em 20 toneladas e vai ser indicado para solos argilosos e siltosos, ou seja, são solos predominantemente finos. Então, no processo de compactação, a existência dessas patas que fazem parte do rolo pé de carneiro vai contribuir para um melhor adensamento desse solo, que tem um material granular mais fino. Já a última categoria, que são os tratores que têm pneumáticos na sua etapa de compactação, nós vamos ter a configuração de pneus leve e a configuração de pneus pesado. Tá? Nessa primeira configuração de pneus leve, nós vamos ter a indicação de materiais argilosos, misturas bituminosas a quente e a frio. E com o material com trator pneus pesados, ele vai ser indicado para todos os demais materiais, exceto para a camada de mistura asfáltica, né, os pavimentos asfálticos, tá? Porque já pode gerar determinado dano a essa camada no processo de compactação. Uma curiosidade sobre esse rolo pneumático é que, como você pode observar, ele é constituído por diferentes pneus, tá? Que eles não estão continuamente, né? Eles não estão intrínsecos, colados um no outro. Então, o processo de compactação, ele se dá, na verdade, considerando o bulbo de tensão de cada um desses pneus. Então, como há uma sobreposição do bulbo de tensões que é influenciado pela carga de cada um dos pneus, o processo de compactação com esse rolo de pneus, seja o leve ou seja o pesado, ele acontece devido a essa sobreposição dos bulbos de tensões. Então, agora vou apresentar um pouco sobre o processo de produção das compactadoras. Já tem uma série de vídeos gravados sobre a produção de equipamentos aqui nessa playlist, e hoje eu vou comentar sobre a produção das compactadoras. Tá? Então, produção nada mais é do que saber quanto que esse equipamento consegue trabalhar durante um determinado período de tempo. Então, quanto que no caso de unidades compactadoras, quantos metros cúbicos eu consigo compactar em uma hora de atividade desse trator. Tá? Essa etapa de estimativa da produção das unidades, ela é fundamental para o gerenciamento de obra e também estimativas e controles de custo da execução dessa via. Tá? Então, aqui a unidade compactadora, ela realiza o processo mecânico de adensamento dos solos
que vai resultar em um volume menor. Então, existe toda aquela questão. O solo, ele não tem um volume fixo. Na sua condição natural, ele tem um volume natural. Na sua condição solta, ele tem um volume que é um volume solto, que é um pouco maior do que esse volume natural. E quando eu venho para o processo de compactação, eu passo os meus tratores de compactadores e nesse processo eu vou reduzir esse volume do solo. Então, são 3 volumes diferentes: volume natural, volume solto e o volume compactado. Uma estimativa incorreta desses volumes pode resultar em gastos excessivos na execução de determinadas obras, ou então na estimativa de um custo, para o planejamento de uma obra. Tá? E como obras rodoviárias são obras muito caras, tem valores bastante consideráveis, quando se trabalha com volume incorreto de solo, pode estar estimando aí um prejuízo muito grande. Tá? Na produção, você sempre vai trabalhar com a produção em metro cúbico por hora. Então, se você trabalhar com unidades diferentes nas estimativas, o importante é que no final faça todo o processo de conversão para que você obtenha essa produção, que eu vou chamar de Q, em metro cúbico por hora. Tá? Na estimativa de produção de unidades compactadoras, vai ser levado em conta o L, que é a largura útil da rodagem, ou seja, a largura útil desse rolo compactador. Enquanto que esse rolo consegue compactar nessa minha faixa do pavimento que está sendo aí executada. Tá? O V, que eu vou estar trabalhando aqui, é a velocidade de deslocamento desse trator compactador. Tá? O E é a eficiência de trabalho, ou seja, o quanto esse trator consegue produzir em 1 hora. Então, se ele trabalha durante 1 hora, eventualmente existem algumas condições de paradas que já foram apresentadas em uma outra aula aqui desse canal. Mas fazendo um resuminho breve, essa eficiência vai considerar, por exemplo, se ele consegue trabalhar 50 minutos de 60 minutos, que seria 1 hora. Então, ele teria um tempo de pausa estimado em 10 minutos, tá? Que são pausas corriqueiras que podem acontecer durante a execução de uma obra. Tá? E o Ezinho, que é esse E minúsculo, se trata da espessura da camada compactada. Então, primeiramente, eu venho com o solo na sua condição solta, faço a regularização da camada, eu estimo qual vai ser essa espessura dessa camada solta, que pode depender aí da obra que está sendo executada. Então, por exemplo, para a execução de aterros rodoviários, existe uma espessura limite de 20 centímetros. Então, se eu estou executando o corpo de um aterro, é recomendado uma espessura máxima de 20 centímetros, e então eu venho com os compactadores e faço o processo de compactação desse corpo do aterro. Tá? Então, esse Ezinho é a espessura da camada compactada, que pode ser 20 centímetros ou pode ser menor, no caso da execução do corpo do aterro, mas que vai ser estabelecida previamente. Tá? E o N é o número de passadas, porque para que seja atingido o grau de compactação de projeto, vai ser necessário, possivelmente, passar mais do que uma vez para esse trator compactador nesse solo, até atingir a condição mínima exigida para a qualidade de obra. Alguns desses fatores que são necessários para estimar essa produção das unidades compactadoras são estabelecidos dependendo do equipamento que vai ser utilizado, adotado na obra. Então, o principal fator em relação a isso é o fator de eficiência, que é o E. Se não tem a eficiência do trator que está sendo utilizado na obra, então pode ser utilizado referências bibliográficas nessa estimativa. E para isso, eu tenho aqui 2 valores que são recomendados pelo livro Manual Práticas de Escavação. O primeiro deles fala que esse fator de eficiência ele pode ser 0,75. E esse valor ele vai ser adotado quando se está trabalhando com operações contínuas e com condições meteorológicas satisfatórias. Porque na compactação eu tenho que ter controle de umidade desse solo. Então, se eu tenho uma condição meteorológica que não atrasa esse meu processo de compactação,
Então, eu posso utilizar esse fator de eficiência de 0,75. Tá? Existem alguns outros fatores que vão influenciar na condição dessa eficiência. Por exemplo, o quão novo é esse equipamento que está sendo utilizado. Se é um equipamento mais novo, consegue ter uma eficiência melhor. Se é um equipamento mais antigo, mais sucateado, então possivelmente vai precisar de mais pausas, inclusive para realizar atividades de manutenção. Tá? Então, quando se fala que a eficiência do trator é de 0,75, estamos comentando que, considerando 1 hora, ou seja, 60 minutos, ele vai conseguir trabalhar 45 minutos. Então, ele vai ter uma pausa de 15 minutos. Tá? Então, 0,75 quer dizer que ele vai ter 75% da sua eficiência durante a realização desse trabalho. Ou seja, dentro de 1 hora ele consegue trabalhar ininterruptamente, né, por 45 minutos. Já esse mesmo livro, o Manual de Práticas de Escavação, ele recomenda um fator de eficiência igual a 0,5, quando se tem más condições meteorológicas, um solo muito úmido que precisa passar pelo processo de secagem, né? Problemas mecânicos no equipamento e por aí vai. Então, aqui eu já estou estimando que esse fator de eficiência vai ser de 0,5, ou seja, 50%. Então, dentro de 1 hora, eu só consigo ter a produção, esse trator produzindo, por 30 minutos. Tá? Essas duas recomendações desse livro são recomendações um pouco mais tradicionais e que é uma referência bibliográfica um pouco mais antiga, da década de 80. Tá? Como uma referência mais nova, mais recente, tem o valor que foi recomendado na apostila do professor Tadeu Jaworski. Esse valor de eficiência é igual a 0,9, ou seja, considerando aí 1 hora, esse trator conseguiria trabalhar ininterruptamente por 54 minutos, então ele teria somente 6 minutos de pausa. Mas, novamente, se não tem essa eficiência do trator que está sendo utilizado na obra, deve ter uma avaliação realista da condição desse trator e também das condições de trabalho em campo. Agora, nós vamos resolver o primeiro exercício dessa nossa videoaula, que é um exercício sobre a produção de uma unidade compactadora. Né? Então, o enunciado desse exercício, ele nos informa dimensionar a equipe de compactação de um serviço de terraplenagem executado com motor scraper, cuja produção geral é de 800 metros cúbicos por hora em um corte. A compactação será feita com rolo compactador CAT 815 com características abaixo indicadas. A espessura das camadas é de 40 centímetros, considerando esse solo solto, sendo necessário 5 passadas para atingir o grau de adensamento desejado, ou seja, o grau de compactação. Considere que esse modelo possui 2 rolos de 1,02 metro cada e trabalha com uma velocidade de 6,4 km por hora, com fator de eficiência igual a 0,5. Tá? E foi dado também aqui no enunciado que o fator de empolamento desse solo é igual a 0,8. Então, nós temos aqui, primeiramente, uma problemática. Eu estou realizando uma etapa de compactação no serviço de terraplenagem que está associada ao trabalho de um motor scraper. Então, eu tenho um motor scraper aqui realizando o espalhamento, a atividade do espalhamento desse material e definição dessa camada de espessura solta. Então, o motor scraper ele vem trabalhando, limitando que essa camada do material solto seja de 40 centímetros, como especificado nesse caso, e após a definição, a delimitação dessa camada de 40 centímetros, eu venho com essa unidade compactadora, que é o CAT 815, e realizo o processo de compactação. E para atingir o meu grau de compactação, eu preciso passar com a CAT 815 5 vezes para atingir o grau de adensamento de projeto. E foi apresentada algumas características aqui sobre esse equipamento. Então, vamos primeiramente anotar os nossos dados. Né? A produção do motor scraper é 800 metros cúbicos por hora. E essa produção é importante por quê? Porque o compactador precisa esperar o motor scraper fazer a regularização da camada do material solto para que ele possa trabalhar. Então, são 2 equipamentos que trabalham com
dependência, tá? De atividades. A espessura da camada solta é 40 centímetros, a largura do rolo, dos rolos, que são dois rolos compactadores, é 1,02 metro, a velocidade 6,4 km por hora. O fator de eficiência aqui foi utilizado no fator de eficiência de 0,5, que é um fator que vai possivelmente reduzir aí a produção dessa unidade compactadora, porque 0,5 é uma condição de que dos 60 minutos, esse trator só está conseguindo trabalhar com boa eficiência durante 30 minutos. Tá? E para atingir o grau de compactação, eu preciso passar 5 vezes em uma camada com essa unidade compactadora. Então, quantas compactadoras são necessárias para que eu consiga acompanhar a produção dessa MotoScraper nessa regularização, tá? Para que não fique tão atrasado o processo de compactação. A primeira etapa da resolução desse exercício é calcular a produção de unidade compactadora. Então, a produção, a gente vai utilizar aquela fórmula que eu já apresentei, onde eu tenho que a produção depende de L, que é a largura útil dos rolos, né? Vai depender também do E, que é a espessura da camada solta, do V, que é a velocidade que essa compactadora consegue trabalhar, do E, o seu rendimento, e o N, o número de vezes que eu preciso passar na camada para realizar esse processo e atingir o grau de compactação. Então, eu venho aqui nessa produção e vou substituir todos os valores que já foi informado, né? A largura útil dos rolos vai ser de 2,04, porque foi informado no enunciado aqui que esse modelo possui 2 rolos e cada um tem uma largura, né, um comprimento de 1,02 centímetros. Tá? Então, 2 vezes 1,02 dá um comprimento útil aqui de 2,04. Multiplicado aqui por E, que é a espessura da camada solta, 40 centímetros, 6,4, que é a velocidade que esse compactador consegue atingir durante a execução dessa atividade, e a sua eficiência, que é 0,5. Tá? Divide tudo aqui por 5, que é o número de passadas necessários para atingir o grau de compactação. A primeira coisa que a gente deve observar aqui, nesse nosso caso, é que a gente está trabalhando com unidades diferentes. Então, o comprimento está em metro, a espessura da camada solta está em centímetros e a velocidade está em quilômetro por hora. Então, é necessário fazer a conversão dessas unidades. Então, eu tenho aqui, repito toda a equação e, para transformar tudo, a minha produção vai ser em metro cúbico por hora. Então, o ideal é que eu transforme essa espessura da camada solta, que está em centímetros, em metro, e a minha velocidade, que está em quilômetro por hora, eu também traga para a unidade de metro, para que no final eu tenha a produção em metro cúbico por hora. Né? Então, 2,04 continua sendo em metro. A minha espessura, que é 40 centímetros, eu vou converter. Tá? Então, eu sei aqui que 1 metro são 100 centímetros. Então, eu consigo cancelar esse centímetro aqui com esse outro centímetro aqui, e eu vou ter a conversão de centímetro para metro, tá? Porque 1 metro dividido por 100 centímetros é 1. Então, estou multiplicando a minha equação por 1, não estou mudando em nada. Tá tudo certo nessa conversão, tá? O 6,4 km por hora, o hora eu posso manter, porque a minha produção é metro cúbico por hora. Então, eu vou trabalhar somente com a conversão do quilômetro. Então, eu sei que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então, novamente, eu faço isso para cancelar quilômetro por quilômetro. Tá? Resolvendo aqui essa equação, eu vou ter que a produção vai ser 522,24 metros cúbicos por hora. Apenas observando que essa produção aqui está associada ao volume solto, tá? Porque eu estou trabalhando aqui com a espessura dessa camada solta. Esse material está solto aqui antes desse processo de compactação. Não tem problema nenhum estar trabalhando com volume solto. A grande questão é que essa unidade compactadora ela está associada à produção do MotoScraper. E o MotoScraper foi apresentado aqui no enunciado que a sua produção é 800 metros cúbicos por hora no corte. Então, novamente, o volume no corte é diferente do volume solto, que é diferente do volume compactado. Tá?
Então, eu só posso fazer uma associação da produção da MultiScraper e da produção da unidade compactadora quando esses dois volumes estiverem na mesma condição, ou os dois na condição solta, ou os dois na condição natural, que é a condição de corte que foi utilizada a produção da MultiScraper. Tá? Então, aqui dessa produção da compactadora, a gente pode transformar essa produção em volume solto para uma produção em volume no corte, que é um volume natural, da mesma forma que é utilizado na produção da MultiScraper, que foi dada aqui no enunciado. Então, por conta disso, nós vamos utilizar uma associação de que o volume no corte e o volume solto, ou seja, o volume natural e o volume solto, eles são associados por um fator que é chamado fator de empolamento, que é esse π1 aqui. Tá? Então, foi informado no enunciado que para esse material que está sendo compactado, esse fator de empolamento é igual a 0,8. Tá? Então, substituindo, eu tenho que a minha produção no corte vai ser igual ao fator de empolamento, que é 0,8, vezes a minha produção com esse material na sua condição solta, que a gente acabou de calcular, e é igual a 522,24 metros cúbicos por hora. Tá? Então, fazendo essa multiplicação, é possível obter que essa produção, considerando o volume no corte, é igual a 417,79 metros cúbicos por hora. Tá? Ou seja, essa produção na condição do material solto, que é 522, e a produção do corte, que é 417, diz respeito à mesma execução, processo de compactação. O que está sendo diferenciado aqui é o tipo de volume. Tá? Então, se a gente considerasse o volume solto, ao invés do volume no corte, que é o volume natural, a gente teria uma estimativa diferente das quantidades de unidades compactadoras que vão ser necessárias na execução dessa atividade. Então, prosseguindo, para determinar a quantidade de unidades compactadoras, a gente vai considerar a produção do MultiScraper e a produção da compactadora. A relação entre elas vai me informar quantas unidades eu vou precisar de compactadoras para acompanhar a produção dessa minha MultiScraper. Então, eu tenho aqui que esse número N vai ser 800 metros cúbicos por hora, que é a produção da minha MultiScraper, dividido pela produção da minha compactadora. Só que a produção na sua condição de volume de corte, ou seja, volume natural, que é 417,79 metros cúbicos por hora. Tá? Por quê? Porque a minha produção da MultiScraper foi informada também no volume de corte. Então, fazendo aqui a divisão, vai ser determinado que precisa-se de aproximadamente, vamos precisar arredondar para o número mais próximo, 2 unidades do modelo CAT 815, para acompanhar aí o processo que está sendo realizado pelo MultiScraper. Então, eu venho aqui com essa MultiScraper, com essa produção de 800 metros cúbicos por hora, e para acompanhar a compactação nessa execução dessa via, eu preciso de 2 modelos de unidades compactadoras CAT 815. Agora, falando um pouco mais sobre o custo de compactação, uma observação é que é muito pequena a parcela de custo da compactação quando se olha, quando se tem uma visão global de todo o custo que inclui a execução de uma obra rodoviária ou então até mesmo uma obra de barragem, que também exige o processo de compactação. No entanto, se essa compactação ela for mal executada, todo esse investimento na obra pode ficar comprometido. Tá? Então, por isso é importante ter uma qualidade de controle de obra. E esse controle de execução ele é realizado principalmente através dos ensaios de determinação da umidade e também de massa específica seca máxima. Para avaliar a umidade em campo, são utilizados 2 ensaios possíveis. O ensaio pelo método SPEED, que tem essa configuração aqui dos equipamentos apresentados nessa primeira imagem, tá? E tem um outro ensaio que é bem menos preciso do que o SPEED, mas se for o único ensaio disponível, pode ser utilizado, que é o ensaio da frigideira. Tá? Já para a avaliação da massa específica seca máxima em campo,
é utilizado o ensaio do método do frasco de areia. Esses dois ensaios juntos, quando se avaliados, eles podem ser utilizados na estimativa do número de passadas que é necessário no processo de compactação. Por exemplo, nesse exercício que a gente resolveu anteriormente, na fórmula da produção era inserido o número de 5 passadas para atingir o grau de compactação. Mas na prática, como que se determina esse número de passadas, né? Como que eu vou saber quantas passadas são necessárias com o meu rolo compactador para atingir o grau de compactação, né? Essa determinação vai ser fundamental para que se tenha o grau de compactação correto e também para que se estime a produção correta dessa unidade compactadora. Então, no processo de compactação, o fator que pode ser considerado como de maior relevância vai corresponder ao número de passadas, que deve ser determinado de modo experimental, porque a compactação depende do tipo de material, do local de obra, então tem muitas variáveis que vai mudar muito especificamente de um local de obra para outro. Por isso que para cada execução deve ser obtido esse número de passadas de modo experimental. Tá? Aqui eu vou apresentar um passo a passo para a determinação desse número de passadas. Primeiramente, deve conhecer a densidade seca máxima e a umidade ótima em laboratório. Então, em laboratório, o material de campo vai ser analisado e vai ser realizado com aproximadamente 5 pontos de umidade a determinação de diferentes densidades secas. Né? A densidade seca máxima utilizada para esse material vai estar associada a uma umidade ótima. Então, no campo, essa umidade ótima, ou seja, o teor de água nesse solo vai ser controlado, porque essa umidade ótima vai estar diretamente relacionada à densidade do material. E essa densidade do material está diretamente relacionada ao grau de compactação da etapa de compactação de execução da obra. Tá? Aqui nesse gráfico está só relacionado porque existem 3 curvas e cada curva dela está caracterizada por um tipo de energia diferente, que pode ser energia normal, intermediária ou modificada. Ou ainda aqui no Ceará que existe um quarto tipo de energia, que é a energia intermodificada, tá? Que é normatizada somente aqui no estado do Ceará. O segundo passo para a determinação desse número de passadas é definir a espessura da camada do material solto. Então, a partir de agora, a gente vai para a definição de campo. Nessa imagem, por exemplo, eu tenho a utilização do Multiscraper, que é conhecido como patrol, na definição, na delimitação da espessura dessa camada solta. Tá? Novamente, dependendo da obra que está sendo executada, existem valores que são recomendados como valores máximos para essa camada de material solto. Tá? Então, com essa predefinição dessa camada do material solto, é possível definir a espessura da camada após o processo de compactação. E essa espessura da camada vai depender principalmente do equipamento que vai ser utilizado nessa etapa de compactação. Tá? Definidas essas estimativas de espessura da camada solta e espessura da camada do material após a compactação, vai ser necessário ou irrigar o solo, se eu estou trabalhando com um solo muito seco, então eu preciso irrigar esse solo com um caminhão espargidor, ou então, se eu estou trabalhando com um solo muito úmido, é claro que essa imagem está uma representação exagerada, tá? Mas se eu tenho um solo que é muito úmido, eu preciso fazer o processo de secagem natural desse solo, então através de um espalhamento desse material para que ele atinja uma umidade mais próxima da umidade ótima. O processo de compactação em si, ele só vai poder ser feito quando estiver trabalhando com essa umidade próxima da umidade ótima. Tá? Como aqui a gente está trabalhando num campo experimental, né, num trecho experimental para determinação do número de passadas, você vai, a partir do momento que essa camada do material solto estiver com a umidade próxima da umidade ótima, efetuar o processo de compactação parcial da pista, com um certo número de passadas. Então, você pode vir com a unidade compactadora e passar, por exemplo, 2 ou 3 vezes esse rolo compactador. Tá?
Após a passagem desse rolo compactador, você vai retirar uma amostra desse material e você vai avaliar a densidade que foi obtida, né? Então, aqui, por exemplo, tem a execução do ensaio do frasco de areia para determinação dessa densidade em campo, tá? Realizou um determinado número de passagens, obteve uma massa, uma densidade desse material. No processo do modo experimental, você vai novamente vir com os tratores, no processo de compactação, por mais um determinado número de passagens e obter novamente uma outra densidade. E assim você vai obter por alguns pontos até definir um gráfico que seria o gráfico densidade e número de passadas. Como aqui, tem aqui para você visualizar nessa imagem, onde no eixo Y eu tenho a densidade e no eixo X eu tenho um respectivo número de passagens. Então, por exemplo, eu vim com o meu compactador, com 4 passadas, eu obtive uma massa específica aqui 1,8. Então, novamente nesse trecho experimental, eu coloco mais 4 passadas, vou para 8 passadas e obtenho um outro valor para a minha densidade. Aumento o número de passadas e obtenho outra densidade. Então, a medida de modo geral, nesse início da compactação, sempre que eu aumento o número de passadas, eu vou aumentar também a minha densidade do material. E aí, com pelo menos 3 ou 4 pontos, você consegue obter um gráfico para a estimativa aí do número de passadas. Com esse gráfico, então, você vai utilizar aquela massa específica que foi estimada em laboratório, que é aquela densidade que está associada à umidade ótima. Então, com uma densidade que foi estabelecida lá no passo 1, aqui no passo 1, que é o passo que foi realizado em laboratório. Então, com essa densidade aqui, ó, vai estar associada à umidade ótima, você vai vir novamente aqui no gráfico e associada à densidade, que seria essa densidade seca máxima, você vai obter o número de passadas em campo. Então, você vai saber quais são, quantas passadas serão necessárias em campo para se atingir aquela densidade, que está relacionada à umidade ótima, que é controlada também em campo, tá? Uma outra coisa que é importante fazer a verificação é o grau de compactação. Então, o grau de compactação nada mais é do que a relação entre essa massa, essa densidade in situ, que é obtida durante o controle da execução da obra, e a densidade que foi estabelecida em laboratório, que é aquela massa específica seca máxima. Então, sempre que eu tenho esses valores de campo e de laboratório muito próximos, eu vou ter o ideal. Se a minha densidade de campo é muito próxima da de laboratório, então eu estou chegando perto ali do que é estabelecido em projeto, então é o ideal. Então, quanto mais divergente, mais diferente for esses valores entre si, pior vai ser a condição de execução, tá? Então, vai ser necessário estabelecer um grau de compactação, que é o mínimo exigido. Então, no mínimo, eu preciso de um grau de compactação X, que é estabelecido, por exemplo, dependendo da obra, dependendo da camada do pavimento que está sendo executada, vai ter esse valor mínimo. E aí, para fazer o controle desse grau de compactação, eu vou precisar dessa massa específica in situ e da massa específica estabelecida no laboratório. A relação entre as duas vai me dizer esse grau de compactação. E se esse grau de compactação calculado, com essa relação das duas densidades não for suficiente, o que vai ser feito? Isso vai significar que a sua compactação ela não foi feita de forma adequada. Então, para que a camada seja aceita, esse grau de compactação ele tem que estar acima do valor mínimo. Se não estiver, essa camada compactada não vai ser liberada. Então, deve ser feito novamente o processo de compactação até que se atinja o grau de projeto. Sabendo disso, agora a gente vai resolver o segundo exercício e o último exercício da nossa aula, tá? Que é um exercício sobre o número de passadas. O enunciado desse exercício vai informar que quer-se atingir em uma estrada um grau de compactação de 97% para um material que alcançou a densidade de 2,28 kgfm por decâmetro cúbico no ensaio próprio normal.
Na pista experimental, serão retirados corpos de prova e determinadas a densidade a cada 4 passadas. Determinar o número de passadas para se alcançar o grau de compactação desejado. Então, vamos observar aqui. Foi informado no enunciado que o grau de compactação mínimo exigido é de 97% e que a densidade aparente seca máxima é de 2,28 kgfm por decâmetro cúbico. Tá? E com essas informações é perguntado quantas passadas serão necessárias para que a compactação atinja o grau de compactação mínimo estabelecido. Então, o primeiro passo desse exercício é calcular a densidade mínima aceitável em campo. A minha densidade aparente seca máxima, que é estabelecida em laboratório, ela está relacionada a um grau de compactação de 100%. Então, se eu tenho um grau de compactação aqui de 100%, a minha densidade aparente seca máxima vai ser de 2,28. Mas eu já consigo aceitar em campo um grau de compactação de 97%. Então, eu tenho aqui 97%. Mas associada a esse 97% aqui no grau de compactação, qual seria essa densidade aceitável? Porque a densidade vai ser controlada através do ensaio do frasco de areia, né? Então, a gente faz aqui meios pelos extremos e determina que esse x vai ser igual a 2,21 kgfm por decâmetro cúbico. Então, a partir de uma densidade de 2,21, eu já consigo aprovar a compactação dessa camada e seguir para a compactação da próxima camada superior. Então, como que é feito em campo? Eu vou obter aqui as densidades a cada 4 passadas. E esse número de 4 passadas saiu do próprio enunciado, que ele nos informa que na pista experimental serão retirados corpos de provas e determinadas a densidades a cada 4 passadas. Então, essa pista experimental justamente vai determinar o número de passadas necessários. Então, o que eu faço? Eu venho com o compactador, passo 4 vezes e obtenho aqui no meu ensaio uma densidade de 1,8. Novamente, eu passo mais 4 vezes, tenho a 8ª passada e eu vou obter uma densidade de 2,1. Passo mais 4 vezes, vou para 12 passadas e vou obter a densidade de 2,17 e mais 4 vezes vou para 14 passadas e obtenho uma densidade de 2,25. Tá? Com 4 valores diferentes, a gente já consegue definir um gráfico para a estimativa do número de passadas. Então, na construção do gráfico, você vai obter no eixo Y a densidade e no eixo X o número de passadas. Então, esse gráfico ele foi elaborado com os valores aqui que a gente já tinha. 4 passadas, 1,8, 8 passadas, 2,1, 12 passadas, 2,2 e 14 passadas, 2,25. Tá? Então, com isso, como que eu vou saber o número de passadas? Aí eu vou puxar aqui desse gráfico aquela densidade que vai ser aceita em campo, né? Como o meu grau de compactação eu já aceito a partir de 97%, eu já posso utilizar aquela densidade que a gente calculou aqui, que é 2,21. Mas se eu tivesse na execução de uma camada que eu somente aceitasse um grau de compactação de 100%, aí eu teria que puxar aqui a minha densidade aparente seca máxima, que é 2,28. Tá? Então, como eu já aceito um grau de compactação 97%, que está associado aqui à densidade de 2,21, eu puxo aqui no gráfico 2,21, venho aqui em direção ao meu desenho do gráfico e puxo para o eixo X, onde eu obtenho o número de passadas. Então, nesse caso, serão necessárias 13 passadas para que eu consiga atingir o grau de compactação. Tá? Apenas relembrando, esse número de passadas ele é estimado num trecho experimental. E após a sua estimativa, é que vai ser feito o processo de compactação na execução da obra. E, novamente, o número de passadas é fundamental para a estimativa da produção de uma unidade compactadora. Nós vamos encerrar essa aula por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreva no canal para receber mais assuntos relacionados a essa disciplina
E não deixe de comentar aqui qualquer dúvida que tenha ficado sobre essa temática. Até mais, um abraço!